9 planetas em que você poderia viver agora. Você sabe quantos planetas habitáveis existem? Para onde você fugiria se algo acontecesse com a nossa amada Terra? E se só quisesse tirar férias em algum lugar bonito, muito longe? Você pode ficar feliz em saber que 8,8 bilhões de planetas do tamanho da Terra foram descobertos até agora, e isso é apenas na Via Láctea. Mais de 30 desses planetas são possíveis de ser habitados por seres humanos. Nós só descobrimos a existência de mundos fora do nosso sistema solar há 25 anos, mas equipes científicas têm trabalhado arduamente tentando descobrir planetas habitáveis. Não sabemos se algum deles tem vida extraterrestre, mas vamos nos preocupar com isso quando chegarmos lá. Antes de conferir os 9 planetas que um dia poderíamos chamar de casa, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para ser um dos primeiros amigos incríveis a assistir nossos vídeos. 9. Kepler 62e. Em 2009, a NASA lançou um observatório espacial chamado Kepler para descobrir planetas do tamanho da Terra orbitando outras estrelas. A 1.200 anos-luz da Terra, a sonda Kepler descobriu o sistema Kepler-62, um exoplaneta considerado um mundo aquático. Aqui está uma rápida lição de ciências. Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela fora do nosso sistema solar. Mas agora de volta ao Kepler-62e. O planeta tem 1,6 vezes o tamanho da Terra. Pesquisadores da Universidade de Harvard acreditam que o Kepler-62e tenha um céu muito nublado e uma atmosfera quente e úmida até as regiões polares. 8. Kepler-62f. O Kepler-62f é vizinho do Kepler-62e, e eles são 2 únicos planetas habitáveis no sistema Kepler-62. Um estudo mostrou que o Kepler-62f provavelmente é todo coberto por água. Sua órbita dura 267 dias e é 40% maior que a Terra. Isso pode parecer enorme para nós, mas na verdade é o menor exoplaneta conhecido na zona habitável de outra estrela. O líder da equipe da NASA que descobriu os planetas Kepler diz que, como o Kepler-62f e o Kepler-62e são quase inteiramente mundos aquáticos, pode haver organismos muito avançados vivendo na água. Você está pensando em alienígenas? Está certo! Ele explica que, assim como nossos oceanos estão cheios de organismos vivos, é provável que os mundos aquáticos de Kepler também possam ser os anfitriões de vida. Só não espere encontrar um peixe dourado por lá. 7. Kepler 186f. Vamos viajar 500 anos-luz da Terra, lá na constelação de Cygnus. Chegaremos a um planeta chamado Kepler 186f. Ele é chamado de primo da Terra e segunda Terra, sendo cerca de 10% maior que o nosso planeta. Aqui está uma dica científica que será útil para este vídeo. A zona habitável é a distância de uma estrela ou intervalo de órbitas de uma estrela onde se pode ter água líquida na superfície de um planeta. Se um planeta estiver muito próximo de sua estrela-mãe, ele será muito quente, o que fará com que a água evapore. Se estiver muito longe, estará muito frio, causando o congelamento da água. O Kepler 186f fica na zona habitável. É possível que ele tenha uma atmosfera que possa manter a água em sua superfície em estado líquido, o que é fundamental para a existência de vida como a conhecemos. Como o Kepler 186f orbita uma estrela que é mais fria que o Sol, todos nós seríamos muito mais frios do que na Terra, se vivêssemos lá. 6. KOI 7711.01. Um pouco mais longe que o sistema Kepler, a 1.700 anos-luz de distância, encontramos o KOI 7711.01. Ele foi chamado de gêmeo da Terra e é apenas 30% maior que ela. Assim como o nosso planeta, ele orbita uma estrela parecida com o Sol. A quantidade de luz que recebe de sua estrela também é muito semelhante à que a Terra recebe do Sol. E claro, também está localizado em uma zona habitável. Você se lembra o que isso significa? Que ele pode conter água líquida em sua superfície. Mas os pesquisadores do Instituto SETI dizem que pode ser muito cedo para chamar o KOI 7711.01 de gêmeo da Terra.
já que eles ainda não sabem ao certo como é a atmosfera. Então não faça planos de viagem ainda. 5. Kepler 22b. O Kepler 22b foi descoberto há 600 anos-luz da Terra. Anunciado em dezembro de 2011, foi o primeiro planeta a ser confirmado que poderia estar na zona habitável. É um planeta promissor para procurar vida. O Kepler 22b é 2,4 vezes maior que a Terra e também orbita uma estrela parecida com o Sol. É por isso que você tem uma temperatura confortável de 22 graus Celsius, então você pode se sentir quentinho, mas não muito quente. Os cientistas da NASA ainda não sabem se o planeta tem uma composição rochosa, gasosa ou líquida, mas supõem que tenha uma atmosfera turva. Nos últimos anos, eles questionaram seu potencial para ser habitado, já que tem quase o dobro do tamanho da Terra e pode ter um núcleo muito rochoso, possivelmente muito rochoso para humanos. 4. Gliese 581G. O Gliese 581G foi descoberto em setembro de 2010 e está a apenas 20 anos-luz de distância. Acredita-se que seja mais parecido com a Terra do que o Kepler 22b e que poderia ser um lar melhor para plantas e animais. Um lado do planeta fica de frente para a estrela-mãe, o outro está em constante escuridão. A região habitável provavelmente estaria no local entre a sombra e a luz. Parece bom, certo? Então por que não estamos indo para lá? Bem, parece que os cientistas não têm certeza se o planeta de fato existe. Ele foi descoberto por uma equipe da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, com mais de 11 anos de dados observacionais. Recentemente, o seu potencial de ser habitado e, mais tarde, toda a sua existência tem sido questionada. Além disso, geralmente são necessários 2 estudos científicos independentes para confirmar a existência de um planeta. Talvez no futuro, um segundo estudo possa resgatar Gliese 581G e confirmar sua existência. 3. Ross 128b. Dizem que o Ross 128b fica no quintal da Terra, porque está a apenas 11 anos-luz de distância. Ele foi descoberto em 2017. Os cientistas ficaram entusiasmados ao ver que as temperaturas de sua superfície são semelhantes às da Terra. Por isso é considerado o segundo mundo temperado mais próximo da Terra. Nós lhe diremos qual é o primeiro daqui a pouco. O Ross 128b orbita uma estrela quieta. Chamar uma estrela de quieta significa que ela não explode a radiação no planeta. Ufa! Mas como o 128b está próximo de sua estrela, recebe 38% mais radiação do que a Terra. No entanto, alguns teóricos afirmam que o Ross 128b formaria nuvens de alta altitude para refletir a radiação de volta no espaço e evitar o aquecimento do efeito estufa. A pesquisa ainda está sendo conduzida. 2. Próxima B. O Próxima B tem 1,3 vezes o tamanho da Terra. É o mundo temperado mais próximo ao nosso, o que significa que se você fosse viajar até lá, experimentaria quase a mesma temperatura que aqui. Isso parece muito confortável, certo? Além disso, também está a apenas 4 anos-luz de distância. O Próxima B orbita a estrela Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso Sol. O planeta é rochoso e quente o suficiente para possuir água líquida. Há um pequeno problema, no entanto. A estrela Próxima Centauri tem muitas explosões poderosas, o que significa que o Próxima B pode ser atingido com radiação suficiente para evitar que seja nossa moradia. 1. TRAPPIST-1e. A 40 anos-luz de distância, encontramos o sistema TRAPPIST. A NASA anunciou esta importante descoberta em 2017. O sistema TRAPPIST-1 possui 7 planetas, todos do tamanho da Terra e todos habitáveis, cercando uma única estrela. Parece com o nosso sistema solar, certo? O telescópio Hubble, da NASA, descobriu que os planetas TRAPPIST-1b e TRAPPIST-1c provavelmente não teriam atmosferas dominadas por hidrogênio, o que torna provável que os planetas possam se manter na água. Em fevereiro de 2018, estudos mostraram que os planetas são feitos principalmente de rocha. Escondido no meio, o TRAPPIST-1 poderia ser o mais habitável dos 7 planetas. Se você fosse ficar nele, poderia ver os outros 6 planetas perto o suficiente para que eles se parecessem com luas.
O TRAPPIST-1 é o sistema planetário mais semelhante ao nosso, e em 2018, os pesquisadores ainda estão trabalhando duro para tentar determinar a atmosfera do planeta. Os cientistas identificaram uma boa seleção de planetas, mas ainda há muita pesquisa a ser feita sobre as atmosferas deles. Então não faça as malas ainda. Viajar para qualquer um dos planetas seria também uma longa jornada, levando milhares de anos. Precisamos ter equipamentos de suporte de vida realmente avançados e sermos capazes de sobreviver à jornada. Mas podemos sonhar, certo? Você sonha em visitar algum desses planetas? Como acha que seria a vida por lá? Diga-nos na seção de comentários. E não se esqueça de clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. Tchau!